Boa noite, gente. Vamos falar hoje de. Sumiu meu texto aqui, Edna, me ajuda. Fala. Qual que é Você- Nossa! A memória, ó, o Alzheimer, cuidado. necessidade de valorização é o tema que você está Isso, eu querendo? lembrava necessidade, eu fiquei com falsas necessidades. Então, olha só, necessidade, valorização. Adivinha que parte minha esqueceu o tema? Já é um bom começo. Fiquei até assim, coradinha. Vou compartilhar aqui a tela, tá? E já podemos começar? Já podemos começar. Já está já Ótimo. gravando, já estamos já em andamento. Isso. Tá perfeito aí? Ok, está perfeito. Isso, tá. Deixa eu tirar as Perfeito. pessoas daqui. Ótimo. Isso. Então, aqui eu coloquei aqui a nossa introdução de sempre, né, do livro Ser Consciente, necessidade e valorização, né? Esse trabalho aí que estamos vendo, estudando Joana de Ângeles, né? E não foi. Você pôs no livrinho? Não põe ainda, não pus ainda. Peraí, eu vou tirar de Tá novo. bom, tranquilo. Eu não sei por que ele entrou assim, mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo. O livrinho está entrando. É, será que era bom a gente tirar? Eu acho que eu tive um problema técnico aqui, a gente começar de novo? Ou vamos manter aí a. É interessante porque Hum, ele tá parado e eu não consigo voltar à tela dele. Apertei o ESC, agora saiu. Tá bem. Continuamos assim mesmo? Isso, continuamos. Vamos em frente. Tá bem. Olá, Murilo. Olá, Murilo, tudo bem? Bem-vindo. Olá, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Então, vamos ver se agora funciona. Agora você põe, tá assim, você coloca no Eu livrinho. coloquei no livrinho, né? Isso. Então tá. Então, necessidade de valorização. Ah, funcionou. Funcionou para vocês? Tá funcionando, tranquilo. Ótimo. Então vamos lá. Que bom. Que Joana de Ângeles nos abençoe, porque é uma lição interessante. Eu trouxe aqui o início de tudo para nós. O que que ela fala sobre o ser consciente? O que que é ser consciente para Joana de Ângeles? Porque o livro é ser consciente, né? Aí a gente fala ali de uma necessidade de valorização. Então, ela diz assim que ser consciente é ser austero, mas sem carranca. É jovial, ser jovial, porém sem vulgaridade. Ser complacente, no entanto, sem conivência. Ser bondoso, todavia, sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Então, finalizamos ali, onde ela diz que só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser, ou seja, né? Libera a consciência do ser e nos tornamos, então, esse ser conscientes aí, né? Não sei como tá para vocês essa. Eu achei que essa lista aí que ela coloca a gente pode trazer para dentro para nossa vida, né? Quantas vezes a gente precisa, ou quantos itens desses a gente precisa melhorar?
Esse é uma das questões que eu quis trazer. A outra é para a gente ter essa lista bem clara, bem fresquinha para nós aqui, para que então possamos, durante o estudo, né, da necessidade de valorização, percebemos, o contrário disso, né. Muito bem, então começamos a nossa lição. Joana começa ali, trazendo para a gente o seguinte, e já dizendo todas as falas aqui, todas as escritas, eu não coloquei entre aspas, porque são da lição, né, eu já fui trazendo ali a própria lição pela importância de cada tópico, de cada item, né, do trabalho dela. Os destrutivos gigantes da alma, que exteriorizam os tormentos e a imaturidade do ego. E quais são esses gigantes que já foram trabalhados, né? Ressentimentos, ciúmes e invejas. De alguma forma, refletem um fenômeno psicológico, às vezes de procedência inconsciente, então às vezes a gente não percebe, noutras ocasiões habilmente estabelecido. Aqui que eu fiquei preocupada, sabe? Porque o que está inconsciente, mas e às vezes que a gente prepara isso, né, habilmente? Que é, então, essa necessidade da valorização, né? Então, por trás da necessidade de valorização estão todos os demais gigantes aí da alma, gigantes, vamos chamar de negativos, entre aspas, né? Que são esses, porque tem gigantes que são positivos, que são bons, que nós devemos nos valer deles, né? Para sairmos desses aqui, né? Então, por trás da necessidade de valorização estão todos esses: ressentimentos, ciúmes, invejas. E nós que estudamos e que nos conhecemos, buscamos nos conhecer, todos nós, né? Quem estuda Joana de Ângeles está buscando se conhecer, sabe que dentro de nós temos aí alguns eus que, com os quais nós lidamos na nossa vida, né? Dentre eles tem um bem ferido, né? Um bem machucadinho, principalmente das questões que aconteceram conosco lá, às vezes na própria gestação, às vezes primeira infância, segunda infância, né? E alguns outros traumas. E aí, isso tudo está organizado, tem uma palavra para isso, ele está, não é condensado, mas ele está parado, mas tem uma palavra melhor que eu não estou achando. Se vocês acharem aí, e ele fica estagnado. Ele fica parado ali nessa instância que nós chamamos de ego, que é nós, né? Que o Jung chamou de ego, né? Que é uma parte boa. O ego, ele não é ruim. Ele é a parte que diz que ontem foi ontem, hoje é hoje, amanhã é amanhã, que nos ajuda a lidar com as questões aqui no nosso dia a dia, né? Com esse agora. Mas o problema é quando nos identificamos com ele e achamos, né? Então o ego passa a nos comandar. Aí é disso que nós estamos falando, tratando, né? A Joana está lidando como o gigante da alma, de forma aí negativa, como ressentimento, ciúmes e inveja, onde a necessidade da valorização tem esses gigantes por trás aí, como base. Dilma, Oi. fixado? Tá fixado? Era essa palavra? Não. Fixado, pode ser, mas quando a gente tem um trauma, congelado, Congelado. congelado, não é fixado, né? Congelou, fixou, pode ser. Quando escasseiam os estímulos para esse cometimento do eu, sem crescimento interior, então olha só, sem crescimento interior, bem entendido. Se cresceu, ótimo, mas sem crescimento interior, que não recebe compensação externa mediante o reconhecimento nem a projeção da imagem, ou seja, nem eu sou elogiada, ou nem a minha imagem é projetada de alguma forma, lá as pessoas estão me vendo, estou no palco, né? O ego sobressai e fixa-se em mecanismos perturbadores, a fim de lograr atenção, a fim de buscar atenção para ele. Como assim, né? Estão me deixando de lado, estão me esquecendo, não ouviram o que eu falei,
né? Eu pus isso aqui primeiro e ninguém valorizou, agora o fulano de tal falou, aí estão todo mundo valorizando, né? Por aí vai. Desembaraçando-se dessa forma do conflito de inferioridade, da sensação de incompletude. Então, quando ele faz esse movimento, né, ele se sobressai, ele desembaraça-se dessa forma de conflito de inferioridade. Então, significa que por trás dessa necessidade de valorização, se a gente for falar em conflito, né, em complexo, inferioridade, né? Mas aí ele se passa como bacana, né? Eu estou falando ele, né? Eu já estou me desidentificando dele, né? Tomara. Bem, aí a Joana traz aí uma parte que eu coloquei como o caminho, né? Tivesse maturidade psicológica e recorreria a outros construtores gigantes da alma, né? Aqueles lá são aqueles negativos. Agora, ele poderia, se ele tivesse maturidade, ia se valer, ó, como o amor, o esforço pessoal, a conscientização, a solidariedade, a filantropia, desenvolvendo as possibilidades de enriquecimento interior capazes de planificação. Eu me lembrei de uma passagem num dos livros, eu li todos os livros do André Luiz quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu tinha uma fome, né? Eu passei a ter muita sede e fome. E aí eu não sei em que livro tá, mas ele diz assim: faça o bem, seja por inveja, por raiva, por seja o sentimento que tiver por trás disso, se for algo, um gigante desse negativo, mas faça, né? Porque um dia isso vai se tornar natural para você, né? Então eu me lembrei disso aqui, falando isso aqui para nós, né? Então, enquanto a gente não consegue ainda, enquanto a gente está identificado no ego, a gente está precisando dos holofotes ainda, então que possamos agir, fazer filantropia, solidariedade, conscientização, mesmo que seja para ficar no palco. Mas depois, mais tarde, isso vai passando, né? Conforme a gente vai se afirmando, isso vai ficando mais calmo, mais tranquilo, né? E aí, quando a gente percebe, né, lá um tempo, a gente já está fazendo só por fazer. De repente, levanta a mão eu, sem se preocupar se alguém está vendo, né? Então, desenvolvendo as possibilidades de enriquecimento interior capaz de planificação. Acostumado às respostas imediatas, ego infantil, né? O ego infantil. Quem que quer para ontem, né? A criança fala, eu perguntei, mãe, né? Então, o ego infantil deseja os jogos do prazer a qualquer preço, mesmo sabendo que logo terminam deixando frustração, amargura e por aí vai, né? Eu me lembrei também aqui, eu não sei quem conhece o PAC, né? Os estados do ego, daquele psicanalista, o Eric Berne, né? Quando ele fala desses eus, né, que estão em nós, esse eu criança, esse eu. E a Joana está convidando a gente para vir o tempo todo para o eu adulto, né? Mas aí quem tiver oportunidade, veja quem não viu ainda, PAC, né, que é o eu pai, que dentro do eu pai está o eu salvador e o perpetrador, né? O aquele que está sempre acusando, né? O que salva sempre e o que acusa sempre. É o sempre, né? Sempre naquela posição. Aí tem lá embaixo do PAC, no C, o eu criança, que é aquele que é rebelde, ou então aquele que é a vítima, e aí no meio tem o eu adulto, né? É o A de adulto, que engloba todos e que nós vamos agir na hora certa, no momento certo, com a atitude correta, né? Mesmo que se eu tiver que chorar naquela hora, eu vou chorar. E não significa que eu estou sendo infantil, né? Eu estou chorando, é verdade, é sentimento primário, né? Me Tina, lembrei dele. Oi, diga, querido. eu já vou agradecer antecipadamente, porque a minha aula já está pronta e é a próxima lição para maio, né? Ah, 1º de maio, e eu vou citar esses egos aí, viu?
Olha só que legal. Maravilha! Agradeço Não, esses estados de essa ego vai ser discussão. a nossa aula lá no Sheila, dia 6 de maio. Já estão convidados, tá? Legal. Uhum, É. legal. Então, acostumados às respostas infantis, né? O ego infantil deseja os jogos de prazer a qualquer preço, mesmo sabendo que logo termina deixando frustração, amargura. Não é assim? A gente não fica, não é? Dá aquele prazer, mas depois a gente fica super mal, né? E aí vai, né? E claro que dependendo do meu estado, da minha condição de autoconhecimento, eu vou desconfiar que ali tem algo que eu preciso fazer mudança, mas até chegar aí eu vou projetar nos outros, né? São os outros, não eu. Lembrei daquele filósofo, né? O inferno são os outros. A fim de segui-lo e por não saber, achei legal, marquei aí, ó. E por não saber dirigir as aspirações, tá? Por isso que a gente não pode fazer crítica conosco, né? A gente não pode se criticar. A gente precisa se acolher enquanto ego, acolher, porque senão ele não se mostra mais, né? Quem que gosta de crítica? Então, quando ele começa a se mostrar, você começa, a partir do seu eu observador, observar essa parte sua, acolha, diz, está tudo bem, vamos dar uma melhorada nisso e aprenda como fazer diferente, né? Então, e por não saber dirigir as aspirações, asfixia-se nos conflitos perturbadores e atira-se ao desespero. E é desesperador, né? Quem já passou por isso, porque eu passei muito, é um troço medonho, né? É grande a coisa, queima tudo, né? Então, quando assim não ocorre, volta-se para o mundo interior e reprime os sentimentos, fechando-se no estreito quadro de depressão. Não quer dizer que toda depressão seja isso, né, gente? Vamos lá, né? Mas, muitas vezes, um dos caminhos que o ego utiliza, quando não consegue o que quer, lembra que ele está jogando, né? Ele vai fazer isso. Vai se voltar, deprimir e ficar ali fechadinho em si mesmo, né? E aí, quem sabe, as pessoas começam a botar ele de novo no palco, né? Então, fechando-se no estreito quadro de depressão. Renitente, né? Teimoso, faculta que ressumam, né? Que ressurjam ou que resumam as tendências do prazer, mascaradas de autoaflição, de autoflagelação, de autodepreciação. Ai, 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 né? Quantas vezes na nossa conversação, nas nossas trocas, às vezes ainda aparecem esses resquícios, né? Quando a gente, nós mães carregamos, né? Eu sempre trago isso porque eu sou mãe, então eu posso falar de nós mães, né? Sou avó também. Às vezes, né? Aquela falta de atenção, aquela coisa, e a gente coloca lá, né? Põe aquela autoflagelação, né? Ou, mas eu não faço mesmo bem feito, não isso e aquilo. Aí vem os elogios, né? Alguém vem e cuida, né? E vai arrumar isso pra gente, né? É um jogo, né? Entre muitos religiosos em clima de insatisfação pessoal, essa necessidade de valorização reaparece em estruturas de aparente humildade, aquela bem entre aspas, né? De simulação, de piedade, de proteção ao próximo. Um exercício bem bacana para a gente fazer aqui, porque está falando de religiosos, não são só padres e pastores, né? Nós estamos falando de nós aqui, né? Nós, né, quando estamos atuando em todos os lugares, né? Um exercício legal é a gente colocar assim: se eu, ao praticar essa ação, ninguém soubesse, ninguém venha a saber, nada, ninguém, nem a pessoa mesmo que está recebendo, ainda assim eu faria? Porque aí eu sei que eu não estou nesse ego, né? Nessa falsa humildade, ou falsa ajuda, falsa piedade, falsa proteção, né? É um jeito da gente estar sempre checando em que lugar que eu estou, né? Em que eu estou.
A humildade é uma conquista da consciência que se expressa em forma de alegria, de plenitude. A humildade é uma atitude interior perante a vida. Olha, isso aqui merece eu não pus ali não sublinhei, mas a humildade é uma atitude interior perante a vida. E interessante que a pessoa que é humilde, ela não sabe que ela é humilde, né? Porque aquilo que é verdade, a pessoa não nem se dá conta, porque vai se tornando natural, ela só é, né? Mas ela não fica pensando, como eu sou humilde, aí já é o ego, né? O caminho para a conscientização de vigilância natural, sem tensão, fundamentando-se na intenção libertadora, é palmilhado com naturalidade e cuidado, né? Aí nisso aqui, me ocorreu uma questão. Quantos de nós, trabalhadores aí, com esse recolhimento que fomos convidados a fazer na pandemia, e essas outras questões que são trazidas para nós, quanto que fomos, inclusive, protegidos da nossa. Enquanto nós mesmos, recolhidos, podemos, então, refazer caminhos. Eu percebi isso na minha vida, não sei vocês. Eu percebi esse recolhimento obrigatório, e no começo isso foi bem difícil, porque é trabalho, não sabia como ia ficar, né? Então dá aquele medo mesmo, né? Ah, que é do ego, né? Porque se estivesse na confiança do divino, de Deus, eu não teria medo. Mas o quanto que essa parada me ajudou, o quanto que eu percebi mudanças, porque a gente demora a perceber mudanças. E eu percebi algumas mudanças que eu fiquei bem satisfeita depois, sabe? Algumas reações que sumiram, outras que eu consegui lidar melhor, outras que eu nem reagi daquela forma que eu reagia antes, outras que eu reajo ainda, mas que eu consigo muito mais rapidamente me dar conta e refazer o caminho. Então, achei assim bem interessante. Fiquei refletindo sobre isso, né? Então, o caminho para a conscientização de vigilância natural, sem intenção, fundamentando-se na intenção libertadora. Então, a intenção para nós é muito importante para os trabalhos, né, que a Joana de Ângeles nos traz. Temos essa intenção libertadora, né, a todo momento, porque quando a gente descobre verdadeiramente que estamos numa escola, que todos os momentos são lições para serem observadas e olhadas, acabou a distração, né? Então, esse é o nosso tempo, esse é o nosso convite, né? Nós que estamos aqui, principalmente, querendo Joana de Ângeles, né? Então, o libertador é palmilhada com naturalidade e cuidado. Podemos dar uma paradinha, vocês querem? Nós combinamos de falar no final, mas eu temo que vocês fiquem com isso assim e talvez a gente não complemente ou aumente ainda mais, melhore ainda mais essa aula, né? Tem algo que vocês queiram contribuir aí? Dilma, Oi, no slide anterior, aquele que fala da autoaflição, autoflagelação, no slide, aqui, ó, esse aqui, né? renitente faculta que ressuma as tendências do prazer, mascaradas de autoaflição, autoflagelação, de autodepreciação. Então, quer dizer que a raiz dos comportamentos, né, esses três comportamentos aqui, a raiz disso aí seria essa necessidade ao prazer? Eu não entendi muito isso aqui. Nós estamos falando o tempo todo, a Joana está explicando para a gente do jeito dela, né? Do jeito Joana de ser.
ela está explicando sobre a necessidade de valorização e como que o nosso ego, quando nós, identificados no ego, agimos. Às vezes, assim, teimosamente, faculta, né, que ressumam as tendências do prazer, mascaradas de autoaflição, então ele vai achando o jeito. Lembra que ele está jogando? Ah, Quando não dá de um jeito, ele vai do outro. Então, ela vai dando aqui, mostrando para a gente várias formas que o nosso ego age para conseguir o que ele quer. O que ele quer? Ser visto, ir para o palco, certo. receber, né, ser valorizado. Quando não consegue, ele age de um jeito, ou ele deprime, ou ele faz isso, ou ele teima ainda e faz isso, ele vai agir como se estivesse em autoaflição, em autoflagelação. Por isso que quando a gente estuda as emoções, as falsas e verdadeiras, que são as primárias e secundárias, e quando nós estamos conectados com as pessoas, a gente consegue não ir naquele eu salvador, que todo mundo tem, né? Mas quando mais integrado, mais organizado, a gente consegue perceber e falar: opa, aí tem, ó a autopiedade aí, ó a autoflagelação aí, para o que ele está querendo com isso, ou ela está querendo com isso, né? Quando ela se autodeprecia assim, o que ela está buscando? O que ela quer de mim mesmo? Então a gente tem que estar muito atento nas relações sobre isso, né? Em nós e no outro, porque senão a gente também entra no jogo, né? Tudo bem? Tudo bem. Aí, se ninguém quiser falar, tem mais uma coisa que eu anotei aqui. Esse, Diga tudo, depois a gente passa, se outra pessoa pode falar. não me esconda nada, diga tudo. Diga tudo, não me esconda nada. A dica que você deu, né? A dica que você deu em relação a gente saber se a gente está agindo, fazendo bem pelo ego, ou se está agindo, muito legal, né? Ou se está agindo verdadeiramente pelo ser maior, Isso. né? É, E aí eu achei muito legal essa dica, acho que dá para confirmar, assim. isso, mas vamos lembrar de André Luiz. Se você estiver fazendo porque quer ser vista no palco, mesmo assim faça. Mas tome consciência disso. Uhum. Então, É mas só aí isso, né? você citou o André Luiz, que ficou legal, mas você citou uma coisa muito importante como um exercício para cada um, né? Então, Foi. ao fazer, ao seu ato de fazer, né? Aham. Você perceba se ninguém vai ver, se esse ato só você sabe, né? Isso, Se isso você não precisar de você ficar bem com isso, é porque não é do ego só, não é essa necessidade de isso. valorização, é isso, né? Isso, né? Então, Se você não está querendo fazer isso para poder ter algo em troca, manipulando, né? É muito legal a gente se observar aí para a nossa verdade. Quando a gente observa que eu estou fazendo sim, porque eu estou querendo algo ali, seja mais explícito e às vezes até use de verdade, diga, peça para a pessoa o que você precisa em vez de ficar no jogo, né? Isso, é exatamente isso que eu ia comentar. Assim, às vezes é mais legal você ser honesto de que você está Claro, fazendo algo porque você quer algo de volta. Eu sim, necessito daquilo, eu não estou naquele lugar de boazinha, de perfeita ainda. Então, eu estou fazendo algo porque eu quero um reconhecimento, eu necessito disso. Então, quando você tem consciência e você consegue pontuar isso para as outras pessoas, e blá, 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 não, eu necessito disso. Fica honesta a relação, mesmo você fazendo porque você quer uma troca, fica mais honesto do que você isso, mas não tem problema fazer, nenhum não, eu você sou fazer, né? boazinha, tá bonzinho, né? Que vai pro inho. Ah, eu sou É, bonzinho, bonzinho, bonzinho. Na verdade, a pessoa precisa ainda, né, dessa troca, né? Ela não está ainda nesse isso. lugar tão perfeito como ela está se colocando. Então, aí Perfeito, fica perfeito. menos honesto, né? Uhum. Só um comentário. Podemos seguir? mais algum observador? Ela não está nos vendo, tá? Não adianta levantar a mão que eu não vejo. Tem que abrir o microfone e falar, Dilma, tal A coisa. Denilce, né? E o Murilo. Não adianta balançar a cabeça confirmando, né? Não, Eu tô mas para vendo os e a outros gravação adianta. também tá vendo, tá? A gravação tá vendo, mas a Dilma não Ok. consegue ver. É,
Olha, Ah, Dilma, o que mexeu comigo foi essa autodepreciação, né? O quanto ainda, por mais que a gente estude, né? Aquela graduação, a gente vai abandonando aos poucos os comportamentos que nos que são de manipulação, né? Então, assim, é, mexe a questão do é. ego infantil também, né? Aí recebe um elogio, né? Aí fala assim, ai, são seus olhos. Ah, nada. Nem ficou assim tão bom, né? Tá. Sei. Vamos para frente. Então, nós estamos aqui falando da humildade, né? Dessa humildade para que ela se torne aí verdadeira, libertadora, né? Palmilhando naturalidade e cuidado ali no final. Então, Jesus, na condição de excepcional psicoterapeuta, como nos diz aí Joana de Ângeles, recomendava a vigilância antes da oração, como forma de autoencontro. De verdade, eu não sei se esse autoencontro hoje em dia é escrito assim, estava no texto e aí eu copiei ali, depois a gente pode olhar, né? Eu acho que é sem esse tracinho no meio, tá? E aí Jesus diz ali: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiai, 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 né? O tempo todo. Isso que nós falamos ali do exemplo que eu dei, da dica, né, de como fazemos, é vigiar. Né? E aí, isso é o vigiar. É você estar em autoobservação o tempo todo, me observando. Para que isso? Que movimento é esse? O que que eu quero com isso de verdade, né? Qual que é o que que há por trás? É tomar consciência. Não tem problema. Eu não estou querendo já estar naquele lugar lá do começo como ser consciente, porque nem adianta. Eu tenho um caminho, um trajeto para fazer ainda. Mas tomar consciência do lugar que eu ocupo, que eu estou, é maravilhoso. Aí que eu mudo, né? É a possibilidade de mudança. Preciso me reconhecer enquanto ser em crescimento. Então, aí vem a parte de Jesus, e ali embaixo eu peguei ali do Pedro 5:7. Para depois, a Joana diz assim, para depois ensejar-se a entrega a Deus sem preocupação outra alguma, né? Esse é o convite de Jesus para a gente vigiar e orar e depois também se entregar a Deus sem nenhuma preocupação. Lembrei daquela passagem lá onde ele fala assim, para a gente não ter medo, não se preocupar em não ter o que comer, o que vestir, né? Ele cita o exemplo das aves, dos lírios do campo, né? E tudo mais, né? Mas aqui eu achei esse do Pedro, né? Que ele diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E eu gosto muito de uma visualização. Vamos fazer rapidinho, fecha os olhos. Pensa em tudo aquilo que deixa chegar para você rapidamente as preocupações que você tem tido no dia a dia que foge daquela fé, né? Mesmo tendo fé, mas você está ali, tem algumas preocupações e é pré-ocupações, porque você deve se ocupar. Agora, quando pré-ocupa, peraí. Aí imagina aquelas mãos grandiosas, luminosas. Eu ponho Deus com aquelas mãos muito poderosas, muito grandes. E então vai chegando aquelas preocupações que na verdade não dependem de mim. Então eu posso agora depositar nessas mãos luminosas de Deus. É como se a gente pudesse agora materializar isso para ficar mais na nossa humanidade, né? Entreguemos nas mãos luminosas de Deus. Respira, faça uma respiração profunda. Muito bem, para frente, mais leves. A sua proposta é atual, né? A proposta do Cristo, diz a Joana. Portanto, porquanto o inimigo do homem está nele, que vem herdando de si mesmo através dos tempos, na esteira das reencarnações pelas quais tem transitado. Trata-se do seu ego, dissimulador hábil, que conspira contra as forças da libertação. Por que que o ego faz isso, né? Só vamos lembrar,
Porque ele tem medo de desaparecer, e nós estamos ali identificados com ele, por isso que ele toma conta da gente, né? A gente desconecta do self, né? Esquecemos desse eu maior, superior, e a gente fica ali conectado, parecendo que tudo isso é verdade, e são as ilusões, né? A parte ilusória. No entanto, atraído pela razão, a sua fatalidade biológica, que é a morte, né? A transformação do soma também, né? O envelhecimento, a histórica, né? A felicidade, enfim. E espiritual. Então, vamos tirar toda essa parte do meio que ela pôs. Então, fatalidade biológica e espiritual, né? Ela vai preenchendo ali os meinhos, que tem a ver com a liberdade plena. Vê o desmoronar dos seus anseios e reconstrói os edifícios da esperança, avançando sem cessar e conquistando palmo a palmo a terra de ninguém, onde se expressam as próprias emoções conturbadas. Não parecia até que a gente estava falando aqui de algo maior, né? Mas ela continua falando do ego aqui. No entanto, atraído pela razão, a sua fatalidade biológica, né, que é a morte, o envelhecimento, essa toda a nossa história, a felicidade, essa busca da felicidade, porque quando nós estamos no ego, nós estamos falando daquilo que é negativo, que buscar a felicidade não tem problema nenhum, desde que vem a gente leve junto todos aqueles princípios do ser consciente, pelo menos as buscas, as tentativas, né? A tomada de consciência disso. Mas essa felicidade desenfreada, essa busca, achando que parece que a gente não pode passar por dor, por dificuldade, viver nada difícil, né? E a gente tem que sair muito rápido. E espiritual, a liberdade plena. Então, vê o desmoronar, nós estamos falando do ego, vê o desmoronar dos seus anseios e reconstrói os edifícios da esperança, a esperança do ego, avançando sem cessar e conquistando palmo a palmo a terra de ninguém, né? Isso não é terra de ninguém, onde se expressam as próprias emoções conturbadas, e a gente fica ali num looping, num círculo vicioso, né? E de uma coisa para outra, de uma coisa para outra. Eu fiquei cansada quando eu fiquei estudando isso aqui, pensando, é frenético, né? Você sai de uma coisa e busca e não deu certo, você vai por outro caminho, envolve outra pessoa. É uma loucura, é uma loucura. O ego é muito louco, quando assim, enlouquecido, né? Não que a instância ego, nós estamos falando do ego negativo. Essa necessidade de valorização egóica pode ser transformada em realização do eu mediante o contributo dos estímulos. Cada ação provoca uma reação equivalente. Lembra daquilo, né? Que o plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Não tem jeito. Tudo que eu planto eu vou colher. A colheita é feita. Então, essa necessidade de valorização egóica pode ser transformada em realização do eu mediante o contributo dos estímulos, tá? De qual eu nós estamos falando, né? Cada ação provoca uma reação. Então, aqui nessa frase, a gente pode pegar as duas coisas. A gente pode pegar a valorização egóica, que vai transformar nesse eu menor, cada vez mais difícil, mais adoecida, né? Na minha ação diária, mas eu também posso transformar em estímulo essa falta que eu tenho aí quando eu tomo consciência, para transformar isso numa outra realização, né? Uma outra cara, uma outra conotação. Então, cada ação provoca uma reação equivalente. É certo. Então, se a minha ação for boa, foi no bem, mesmo que ainda seja para poder estar no palco, aparecer, ser vista, falar, nossa, Dilma, que legal, né? Que bacana que você está fazendo isso, ainda assim, faço o bem, continuo fazendo bem até que eu vou transformar isso, né, em algo natural para mim, tranquilo, né? Não terei mais a necessidade do palco. Os estímulos são fontes de energia, tanto para um lado quanto para outro, né? Tanto para o negativo quanto para o positivo. Conforme dirigidos, brindam com resultados correspondentes.
né? Se eu aqui tomo consciência e vou seguindo com a Joaninha aqui, com a Joana de Ângeles, o que ela vai me convidando, vou me observando no dia a dia, nós já estamos nesse caminho, o resultado será diferente se eu ficar aqui cega, né, ainda projetando nos outros, será um resultado um outro, mais adoecimento, mais desconexão, mais doenças, né? Respiremos. O ego, que sente necessidade de valorização sem o contributo do self, em consonância, né? Utiliza-se dos estímulos negativos e agressivos para compensar-se, sejam quais forem os resultados, tá? Era disso que nós falamos ali atrás. O importante para o seu momento não é a qualidade da resposta estimuladora, mas a sua presença no proscênio, que é o palco, né? Onde se considera ausente. Então, tá ausente, não foi visto, ele vai jogar, né? Não importa aí a qualidade da resposta estimuladora, não importa, ele não está vendo o outro, né? Ele não está preocupado, porque ele precisa ganhar esse jogo. Lembra que lá atrás, mesmo que depois venha muita tristeza ou venha aquelas desilusões, né? Mesmo assim, ele vai jogar. Verdadeiramente, no interrelacionamento social, quando todos se encontram, o ego isola suas vítimas para chamar a atenção ou bloqueia-as de tal forma que não ficam ausentes, porém tornam-se invisíveis. Aqui tem uns comentários assim, interessantes. Se vocês já observaram, a gente que trabalha em grupo, né? No grupo mesmo, um grupo de trabalho, um grupo, como nós temos o grupo voluntários, mas principalmente nos relacionamentos ali no cotidiano, né? A gente consegue perceber tanto o nosso movimento, quando a gente não está no movimento em conexão com o self, e também o movimento do outro. Você começa a sentir um incômodo, ou então você começa a incomodar o grupo começa a se incomodar com você. Pode desconfiar que ali tem algo. Se o grupo está incomodado com você, observa a tua forma de lidar, de fazer, o teu agir, o teu fazer. Como que você está ali? Que lugar você está ocupando? Como você está se relacionando? A partir de qual lugar? Desse ego, né? Ou está em conexão com o self? Quando eu estou em conexão com o self, é leve, é gostoso. As pessoas têm prazer com a minha presença, né? Já quando eu estou o contrário disso, então eu vou agir assim. Eu vou isolar as vítimas para chamar a atenção ou bloqueá-las, né, de tal forma. Às vezes a pessoa tem uma mesa, ele está falando, e aí ele toma a frente de tudo aquilo, e ele até põe o corpo assim para que o outro nem seja visto, para que ele seja ouvido, falado. Então, são nas pequenas atitudes que a gente vai observar esse ego o tempo todo, tá? Respiremos. Encontram-se no lugar, todavia, não estão ali, né? Aquilo que nós falamos ali, ó. Porém, tornam-se invisíveis, né? Encontram-se no lugar, todavia, mas não estão ali. Essa invisibilidade, habilmente buscada, compensa o conflito do ego, mantendo a autoflagelação de que não é notado, não possui valores atraentes. Aqui, gente, é jogo. Né? Não é fácil, realmente a Joana, não vou usar o negativo, né? A Joana nos convida para o mais, né? Ela sempre coloca de uma forma que a gente precisa refletir, 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 né? Então, é um jogo que ele está fazendo, mesmo não estando ali, é interessante, você já observou ou se observou? Você não está, mas parece que você está controlando tudo. É como se você, mesmo não estando, você faz uma viagem, ainda assim você controla tudo lá. Não dá oportunidade para que outros sobressaiam, para que outros mostrem o seu valor. Você fica ali controlando tudo, e muitas vezes de uma forma inconsciente, outras vezes para não deixar espaço mesmo, né? Essa invisibilidade habilmente buscada compensa o conflito do ego. Lembra o conflito de inferioridade?
mantendo a autoflagelação de que não é notado, não possui valores atraentes. Aqui ele vai usar esse argumento, né? Ele vai dizer que não é tão bom mesmo, porque as pessoas não gostaram, não fizeram. Vamos lembrar daquelas falinhas da mãe, não comeram, quase, a galinha foi tão trabalhosa, demorei tanto a fazer, e quase não comeram, não estava bom, né? Eu acho que eu não estou cozinhando mais, essas coisinhas simples, só para a gente lembrar como é que o ego age, mas ele é muito mais ardiloso, né? Isso aí é uma coisa, chega a ser bem da criança, bem né? Se fosse só isso, era bom. Mas os egos, eles são, quando na identificação aí, eles são fora do self, eles são muito ardilosos e perigosos, né? Para nós e para o outro. Nesse comportamento doentio do ego, a necessidade de valorização, porque não possui recursos relevantes para expor, expressa-se na enganosa autocomiseração, que lhe satisfaz as exigências perturbadoras e relaxa, completando-se emocionalmente. Mas vamos lembrar, ele faz isso por ser um jogo, ele sempre se esvazia e sempre fica, vou usar a linguagem, né, no menos, para simplificar. Fica sempre na dificuldade, não vai para frente, a coisa não muda, né? Então, parece que ganha, mas de verdade há muita perda nisso, né? Então, expressa-se na enganosa autocomiseração, né? E ele vai usar esse jogo e vai te envolver nesse jogo, ou envolver as pessoas nesse jogo, que lhe satisfaz as exigências perturbadoras e relaxa, completando-se emocionalmente. Mas completando-se de nada, né, gente? De nada, porque vai causar muita mais dor, sempre. Esvaziamento, né? Até que adoecemos verdadeiramente. Os ressentimentos, os ciúmes e as invejas, né? Que são esses gigantes da alma que a Joana nos trouxe, que entorpecem os sentimentos, assulam a inferioridade, né? Elas fazem com que aguçam, né? E terminam por vencer aqueles que os vitalizam. Então, prestemos atenção. A gente precisa tirar a força, emagrecer o ego, todos os dias. Emagrecer o ego, gente, quer ver? Naquele jogo de poder, de estar certo, quando o outro diz assim, né? Você fala alguma coisa e a pessoa fala, repete quase a mesma coisa e tal, você diz assim, mas foi o que eu falei, eu tinha falado isso. Você não entendeu que eu falei isso? Aí emagrece o ego. Aí você fala, é? Que legal, né? O ego ele fica ali, né? Dá até uma coisa, ele quer dizer, mas como assim você não viu que eu acabei de falar isso? Não viu que fui eu que trouxe essa questão, né? Mas aí você emagrece ele de propósito, uma consciência e diz, para o outro, né? Que bacana, né? Deixa com o outro, né? Reconhece, deixa com ele. Mas, meu Deus, né? Como é difícil no dia a dia. Então, assulo a inferioridade e termino por vencer aqueles que os vitalizam. Caso não se resolvam enfrentá-los com. Eu marquei aqui porque olha o que ela diz. Caso não se resolvam enfrentá-los, né, enfrentar esse ego, com hercúlea decisão. Então, olha, a decisão é todos os dias, mas em muitos segmentos do dia. E pertinaz insistência. É trabalhoso todos os dias, muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E quando a gente vai observando, quanto mais a gente observa os jogos de manipulação, né, esses jogos, mais fácil vai ficando aí para lidar com o nosso ego e o dos outros, né? E não entrar nisso, né? Às vezes a pessoa só precisa que a gente diga para ela assim, nossa, quando ela diz assim, mas eu falei, agora eu resolvo isso, eu faço aquilo tal, e você só vai no sentimento dela, se diz assim, parece que o dia não foi fácil, né? Ou a gente diz assim, parece que foi muito difícil para você, né? Isso que aconteceu. E a pessoa desmonta, né?
Aí ela, nossa, finalmente foi ouvida, né? Na dor dela. Ou nós, né? Quando alguém faz isso conosco, né? Quando a gente está ali lutando, né? Porque o ego luta muito, ele luta muito, né? Estamos já caminhando para o nosso final, tá bem? Quando o self assoma e governa o ser, os estímulos são sempre positivos, mesmo que tenham origem negativa ou agressiva, porque exteriorizam o bem-estar que lhe é próprio, tá? Se alguém diz, não gosto de você, a mensagem transacional retorna elucidando. Então, o Eric Berne, a análise transacional é o nome do trabalho dele, né? Então, ela usou esse termo, ó, não gosto de você, a mensagem transacional, porque ele entende que há transações o tempo todo entre todos os relacionamentos, né? Retorna elucidando. Eu, no entanto, o estimo. É a outra face, né, gente? É dar a outra face que o Cristo nos ensinou. Se a proposta afirma detesto a comunicação redargue. Eu o admiro. Não se contamina nem se amargura, porque em equilíbrio possui valor, não tendo necessidade de valorização. Lembra daquela história, né? Daquele que cada um põe de um jeito, né? Que o mestre e o seu aprendiz, né? Tinha aquela pessoa que sempre comprava o jornal naquela banca quando tinha banca de jornal, comprava lá, e aí essa pessoa sempre mal-humorada o tratava mal, e falava de qualquer jeito tal, e ele sempre agradecia, pegava o jornal e ia embora. Um dia, uma vez, duas, três, aí o colega lá de trabalho que passava com ele lá, diz assim, mas eu não entendo, eu já teria comprado em outro lugar, feito de outro jeito, ou sei lá, falado aí umas poucas e boas para esse camarada, né? E você fica aí, compra sempre aqui, agradece e vai embora. Aí o colega mais consciente diz assim: bom, é que não é este senhor que vai dizer como é que eu devo agir. Eu escolho como agir, e eu escolho agir com educação com ele, mesmo que ele haja dessa forma comigo. Um dia, né, ou não, ele vai aprender sobre isso ou não vai, mas eu fico feliz comigo, porque eu respondo sempre do jeito que eu escolho responder para ele e trato a ele sempre como eu escolho tratá-lo. Ai, ai, pois é isto. Quando a gente está consciente, para mim é muito mais fácil. Mas quando eu ainda estou, eu chamo de terra do feijão, né? Quando eu estou entre familiares, quando eu estou mais ali solta, como é a minha resposta, né? Então, sempre que eu ainda estiver no ego, o caminho nosso hoje é reparar. Por enquanto, a gente repara, a gente arruma, a gente organiza, diz sinto muito, não era assim que eu queria responder, até poder responder sempre do jeito que a Joana diz que é para a gente responder aí, conectada com o céu. E parabéns a vocês que já estão assim. Eu digo que é um esforço diário para cada dia, né? Dependendo quando ainda pegam nas minhas feridas. Quando não, é tranquilo. Quando não é meu aquilo, que já está curado em mim, nossa, eu consigo responder de uma forma muito bacana. Mas quando ainda não está curado, vem aquela resposta um pouco mais forte, né? Mais assim, aí eu respiro e refaço. Não, eu quero falar para você assim, ó, é assim que eu quero te responder, tal e tal e tal. Então, o cultivo da alegria, ela dá aqui uma receita para a gente finalizar aqui. O cultivo da alegria pelo que é e dos recursos para alcançar outros novos patamares, enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico na grande unidade. Vou repetir. O cultivo da alegria pelo que é
Alegria pelo que é, seja lá como for. Ela não disse aqui o que é bom, né? O cultivo da alegria pelo que é assim. E dos recursos para alcançar outros novos patamares, para além daquilo que nós estamos ali, né? Cada vez galgando mais outros patamares, enseja o despertar do amor a si mesmo, então o amor a mim, ao outro, né, ao meu próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal. A saúde em todas as instâncias, né? Saúde física, mental, emocional, né? Tudo. Que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida. Quais são os mecanismos da vida, né? Como que é a vida de verdade? Quais são os funcionamentos? Do que se vale a vida, né, nesses mecanismos para que nós possamos crescer, para que a gente se organize na vida, para as leis de causa e efeito e por aí vai. E as diferenças entre as pessoas. Cada pessoa consegue ver de um jeito, cada pessoa vê de um ângulo. Da onde ela olha, ela não consegue ver como eu estou vendo. Então, as diferenças entre as pessoas, formando um todo holístico, na grande unidade. Ai, e aí eu trouxe ele para nós, né? Que possamos receber isso do Cristo, desse coração luminoso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo o dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Foi de propósito que eu trouxe esse convite, essa oferta do Cristo, desses olhos humildes aí, dessa imagem, né, tão bem colocada, para que a gente possa ir para a confiança, para que a gente possa conectar com o mais alto, com o maior, para que possamos então fazer o nosso caminho, cada vez menos precisemos de ser valorizados, porque então já estamos no nosso valor, nesse alto valor. E também diante desse momento que vivemos, do mundo, e também aqui no nosso querido Brasil, recebemos de Jesus a paz, né? Deixo a minha paz para você, né? Deixo a minha paz para cada um de nós. A minha paz vos dou, não como dá o mundo. O mundo dá uma paz fictícia, que acaba, momentânea. Ele dá uma paz eterna, mesmo na dor, mesmo no terror, mesmo no difícil. A minha paz vos dou. Fique nela, fiquemos nela. E que possamos não permitir, né, que o nosso coração se preocupe e nem nos deixemos amedrontar. Esse é o convite do nosso Mestre Jesus, que é o mestre na nossa veneranda, né? Então, é com ele que eu escolhi finalizar com essa imagem luminosa para preencher aqui todas as nossas células, para que possamos sentir o quanto podemos conectados ao Mestre Jesus, a sua paz. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Gratidão imensa. Você está sem som, Edna, querida. Que maravilha, Dilma, que maravilha, né? Foi assim, Ai, né, uma bênção. E agora, no final da sua fala, né, eu fui entender porque eu tive tanta dificuldade com essa lição. Eu li rápido, não voltei a ler, né? Mas eu tive dificuldade porque eu tava lendo só com ego, né? E aí o ego tem dificuldade de enxergar algumas coisas. assim mesmo. Eu não fiz a conexão para poder entender, né? Agora eu entendi.
tá? Que você, Muito boa essa dica, viu? Para todo mundo que assistiu, que irá assistir, né? E que queira ler essa lição da Joana de Ângeles, peça, conecte, faça essa conexão antes, né? Porque isso. realmente a gente precisa estar conectado. Foi assim que eu consegui mesmo, você tem razão, né? Porque a princípio, na primeira leitura, eu falei, o que é isso, Joane? Eu brinco com ela, eu falo, Joaninha do céu, o que é isso? Menina, é impressionante. Aí você traz uma palavra para mim que deu para eu entender mesmo. Aí eu entendi. São jogos, né? São jogos. Não, O que o ego. são Então, jogos. assim, a necessidade de valorização, segundo a minha percepção, né, pelo que eu entendi, ela está ligada ao ego ainda, né? Ela está ligada ao ego. Então, essa necessidade, né? E depois ela faz jogos, né? Que se eu necessito de uma valorização, né? Porque eu não sinto a valorização real que eu tenho, que todos nós somos deuses, né? Jesus falava, vós sois deuses, né? É porque esse ego ainda está sob domínio, né? E eu estou permitindo, né? Eu Não estou fazer identificada com ele, né? Quando a identificar gente identifica, ele toma conta. Por isso a exatamente conexão, a identificação deve ser vertical com o self, isso. né? E para cada pedacinho do nosso dia, a gente precisa se perguntar. Eu dei uma resposta, fiz alguma coisa. Quando a gente trabalha com o outro, a gente sabe que a gente precisa ir devagar. E não tem que ter pressa, porque as respostas apressadas são pelo ego, né? A gente precisa tomar uma respiração para então conectar e poder ir para além do ego, né? E é o tempo todo desse jeito. A pessoa faz uma pergunta, ela quer uma resposta e ela diz: "Não vai me responder?" Diz: "Já vou, né? Tô só sentindo aqui, pensando como é isso para mim." Né? Aí o outro dá uma baixada, porque senão ele já quer rapidinho, né? Ai, ai. E o ego sabidão, ele já responde rápido. Eu costumo Muito bem, meus dizer, queridos. Dilma, eu costumo dizer assim que quando a gente tem uma proposta com a gente, né, bem honesta, assim, propósito, de se autoconhecer, como o Jonas tanto nos ensina, né, ao autoconhecimento, ao autoencontro, a gente dá tanto trabalho que a gente não tem tempo de olhar, ficar olhando o outro, o que o outro está fazendo, o que não está fazendo, não sei o quê, né? Não dá tempo, não dá tempo. É muito trabalhoso mesmo. É, mas até uma parte, até um tempo. Depois, é trabalhoso ficar sem se autoconhecer. É só o começo que é mais difícil, é igual a academia, né? Você começa a trabalhar porque precisa, agora nós sabemos que a gente precisa manter os músculos, porque os músculos nos mantêm saudáveis. Antes eu sabia que era só para ficar engraçadinha, não fazia, né? Eu ficava com preguiça. Agora que eu entendi que é saúde, porque precisa de músculo para o funcionamento ser completo, aí eu já marquei até o início, marquei o início, depois eu vou contar para vocês se eu comecei mesmo. Então, é a mesma coisa. No começo é difícil, dói, é complicado, a gente se arrasta para ir. Depois, porque já aconteceu isso comigo uma vez, eu já fui, né? Já caminhei todos os dias, já fiz esse movimento. Então, não dá para ficar parado. O corpo pede. A mesma coisa quando a gente acostuma a conectar-se e fazer esse trabalho, daí já todo o nosso ser pede, né? Em tudo a gente já quer olhar, né? Facilita. Tudo bem, gente? Murilo, quer falar algo, meu querido? Você está quietinho? Tá, não, eu fiquei observando assim algumas palavras, né? E aí fiquei mergulhando dentro delas. A palavra caminho, a palavra ressentimentos. Então, durante a minha vida, os ressentimentos acabaram de tanto eu vibrar né, nessa esfera, danificando meus rins, meu fígado, minha coluna, né? Então foi extremamente agressivo. Mas como você falou, depois que eu me abri para o autoconhecimento, né?
Aí eu tive que descobrir que, pela psicologia positiva, tem um assessment que descobre quais são as suas forças, né? Sim. Então, a minha última força, que estava em subuso, era a humildade. E dentro desse conceito, é um ego extremamente infantil, né? E aí foi muito duro absorver isso. Mas a partir do momento, como você falou, que a gente percebe que se eu não tenho músculo para apoiar a articulação, mas aí numa articulação figurada de amor, de respeito a si mesmo, para eu poder me relacionar com o outro com amor e com dignidade para com o outro, né? Acolhendo ele como ele é, não como eu gostaria que ele fosse, né? Então, assim, aí começa todo um processo. Então, toda essa viagem desse capítulo, e principalmente me chamou a atenção quando a gente inverte, né? Porque se eu vou no processo para ganhar o jogo, manipulando pelo insuflamento, eu vou, né? Ok, mas no meu caso específico, eu agi manipulando o jogo para ganhar o jogo, me autodepreciando, me autoflagelando, seja no esporte, né? Ah, tá, mas eu estava querendo dominar, né? Então, assim, e essa percepção de tudo isso, o quanto mexeu o próprio capítulo como um todo, ele é uma autorreflexão de uma vida toda, né? Que serve para todos nós. Uma? E é, é assim, eu falo assim, olhando para esta, né? Mas eu falo assim, Esse ego é uma... porque com 54 anos, é difícil você olhar para isso com coragem e com humildade. Por quê? É preciso reconhecer que nós temos limites, porque não estou evoluído, não estamos evoluído tudo que podíamos estar. Mas se você reconhecer até onde você foi, principalmente na metanoia, na metade da vida, reconhecer o que você não deu conta e talvez não vá dar conta nessa existência, né? E acolher isso e ficar em paz. Então, Vou só realmente, fazer, uma desculpa, viagem muito grande. só uma observação, só nos lembrando que a parte que se ressente, a parte que fica chateada, que fica envergonhada, tudo é ego. Quando a gente toma consciência que é isso, aí a gente, então tá, então fica com vergonha, paciência, né? Ué, se ressinta, fica chateado, porque é tudo, porque o self, ele tá se construindo o tempo todo, né? Ampliando em si mesmo toda a caminhada dele, se tornando os deuses que já somos, né? Então, gente, queridos, você não estava aqui, nós combinamos de terminar 10 para que eu tenho que sair antes das 9, tá? Vamos fechando, então? Murilo, desculpa, eu adentrei aí. Não, meu ego Não, entrou não, apressado. eu já concluí. É uma viagem imensa dentro de um capítulo. Ela condensou dentro de um capítulo uma viagem de uma vida toda. É, muito bonito, né, gente? Que bom, que bom. É, Maria tem que falar, quer falar alguma coisa, Maria? Na verdade, eu vou pôr dúvidas aí, se alguém puder me responder, assim, porque falando em ego, eu me referi, e a necessidade de valorização, eu fui lá para a infância, né, para a criança, que ela está construindo esse ego, então ela necessita dessa valorização, né? Então, assim, ela precisa desse sim, reconhecimento, porque o ego dela está se formando, né? Então, isso. a criança, o adolescente, principalmente, né? Ele está nessa formação do ego, né? Então, ele não tem muita conexão com o self mesmo, porque é o contrário, ele está fazendo Não, uma... é. Então, Isso. ele tem que... Mas está tudo bem. O problema é trazer as necessidades da criança para o adulto. Para o adulto. Porque quando eu fico na necessidade, nas dores, nas feridas, né, nas dificuldades, e aí a gente chama de falsas necessidades e necessidades verdadeiras. Na criança é verdadeira. O problema é Certo. quando eu não percebo e trago e quero que alguém pague essa conta.
jogo para que alguém pague a conta para mim, né? Que me valorize naquilo que eu não fui valorizada e me ressinto com isso, e jogo com isso. Essa é a questão. Quanto maior o meu autoconhecimento, mais a condição para eu perceber que eu estou jogando e que eu preciso dar a mim o que eu quero que o outro me dê. Essa é a receita. Eu dou a mim o que eu busco no outro. Eu me dou. Aquilo que Essa é talvez a eu me coisa. ressinta por não ter recebido, né? Porque é aquela criança que Isso. chora aquilo que ela não recebeu, Cuida da né? criança, faz exercício, cuida dela, né? Faz o trabalho com a criança interna. Cuida, é verdadeiro, ela precisa mesmo de cuidado. Eu acho assim, foi muito importante você pontuar isso, tá? Porque eu gosto do Roberto Rosas Fernandes, né? Um professor lá de São Paulo, onde ele trabalha bastante essa questão da relação narcísica, né? E a necessidade disso, principalmente na primeira infância, tá? Então, assim, e aí essa aula da Joana, por exemplo, agora fazendo essa comparação, né? É para aquele adulto que deve ter tido faltas lá, né? Então é isso, trabalhar a criança interior desse adulto, né? Mas para a criança há necessidade sim, né? Então esse autor ele vai dando mais ou menos conforme o desenvolvimento, né? Aonde é que tem que também parar de ficar inflando demais a relação narcísica, Põe sabe? lá pra gente depois no grupo esse livro, esse autor, né? Tá. Bacana. Uhum. Na verdade, eu fiz acho que uns 3 cursos com ele, eu tenho 3 livros dele, tá? Eu não, do livro ainda não li, da relação narcísica, mas como eu fiz os cursos, né? Então, achei muito importante e a gente pontuar, Maria, você pontuou muito bem. Porque se essa criança ela é bem cuidada na valorização, na construção egóica do ego, né? Ela vai ser um adulto já que não vai ter esse problema de não estar amadurecido, egoicamente falando, sabe? Mas a Joana, como sabe, né, a nossa humanidade, a primeira infância a gente não tem, não é um mundo ideal, né? Os teóricos trazem o ideal das coisas. Então, por isso, Joana traz, né, que nós adultos carregamos essa falta, né? E aí, por isso que dá tudo isso aqui no adulto. Mas foi bem pontuado, tem necessidade. Eu vou pegar algumas coisas e colocar desse autor, sabe? Falar sobre isso aí, bem interessante. Os trabalhos da Pierracos, que o Divaldo cita, né? Ela trabalha muito bem essas necessidades falsas e verdadeiras, né? E aí a gente carrega isso, né? Bem legal. Também é uma outra autora interessante. Gente, ó, o meu tá tocando Obrigada. meu despertador. Ótimo. Tá perfeito. Muito grata. Deixa eu desligar para a gente fazer a prece, né? Deixa eu desligar ali, peraí. Tá. Deixa eu parar então. Então, boa noite a todos. Vamos parar a gravação.